Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai mergulhar num clássico sobre como cultivar a mente. A Vida Intelectual, do A.D. Sertilanges. É um livro denso, quase um manual, né, para quem quer levar a sério o estudo e o pensamento. A nossa missão aqui é meio que desvendar as ideias principais dessa obra, sabe? Pensando especialmente em quem busca um desenvolvimento intelectual, assim, de verdade. Seja como carreira ou como algo valioso para a vida mesmo. O desafio é como que a gente aplica hoje essa visão, que soa tão exigente, talvez até um pouquinho antiga, né? Num mundo que valoriza tanto a rapidez, o superficial. E o Sertilanges já começa forte, falando do intelectual como um consagrado, alguém com uma vocação específica. Mas, logo em seguida, ele diz que isso não quer dizer viver isolado numa torre de marfim. Parece um paradoxo interessante para começar. O que ele quer dizer com essa vocação, afinal? Olha, é uma ótima pergunta para a gente começar porque ele já diferencia logo de cara, né? Essa vocação não é um interesse qualquer, passageiro ou ficar lendo coisa solta. Para o Sertilanges é um chamado mesmo, interno, quase instintivo, sabe? Para um desenvolvimento profundo, metódico, contínuo. Ele menciona, claro, as aptidões naturais, mas também um entusiasmo interior. Aquele prazer genuíno em buscar o conhecimento. Aquela citação do Disraeli que ele usa é perfeita, né? Fazei o que vos agrada, contanto que isso verdadeiramente vos agrade. Ou seja, o gosto, real, sabe? Alinhado com a capacidade. Isso é um sinal da vocação. Gosto dessa ideia. Alinhar paixão e aptidão. Mas ele também dá um aviso, né? Que só querer saber não adianta muito. Exato. O desejo é o motor de arranque, digamos. Mas não leva ninguém muito longe sem o combustível do esforço, da disciplina. É preciso aceitar os meios. Como ele fala de um jeito bem direto, o universo não acorre ao primeiro sussurro. É preciso método, paciência. Ele também dá um recado importante sobre aproveitar bem aqueles anos logo depois da formação inicial. Aquele período em que a mente está mais aberta, receptiva, uma gleba intelectual, como ele diz poeticamente. É uma fase que, bom, não volta mais. E tem um ponto que eu achei particularmente animador e talvez um pouco polêmico até. Ele diz que não precisa ter um cérebro de gênio, assim, faculdades extraordinárias, para fazer um trabalho intelectual relevante. Basta uma inteligência média superior, mas com muita energia e método. Aquela metáfora da tartaruga persistente que ultrapassa a lebre genial, mas preguiçosa, nossa, é fantástica, dá uma esperança, né? Mesmo para quem se sente meio limitado por recursos ou pelo ambiente. Sem dúvida. E isso conecta direto com aquela ideia do começo, de não se isolar. A tartaruga vence pela constância, pela organização, não por um brilho isolado. O Sertilanges insiste muito nisso. O intelectual, mesmo precisando de momentos de retiro, não pode ser um individualista. Ele pertence à humanidade, pertence ao seu tempo. O conhecimento que a gente adquire tem uma responsabilidade social, sabe? Deve servir à verdade, ao bem comum, ter um espírito de utilização. Ele critica quem se refugia no passado e ignora os desafios do presente. A ideia é que toda verdade descoberta tem um potencial redentor, prático, de iluminar, de melhorar a vida das pessoas. Nada de conhecimento estéril guardado a 7 chaves. Essa conexão com o mundo real, com a responsabilidade social, é um contraponto importante àquela imagem do estudioso fechado em si, né? E ele vai além, chega a conectar a capacidade intelectual com a virtude moral, certo? Essa parte me pareceu, uau, bem radical. É um dos pilares do pensamento dele, sim. E pode soar radical hoje em dia, verdade. A tese é que a gente não pensa só com o cérebro, mas com todo o ser. O caráter, a honestidade, a capacidade de amar a verdade desinteressadamente, tudo isso influencia diretamente nossa capacidade de pensar com clareza. Paixões descontroladas, vícios, vaidade, tudo isso é visto como ruído, sabe? Como uma estática que distorce o sinal da verdade. Ele chega a dizer que a pureza de coração é condição para ver a verdade.
É uma visão bem integrada da pessoa. E falando em virtudes, ele menciona a estudiosidade, o amor ao estudo, mas com o freio, a temperança. O que isso significa na prática? Evitar a preguiça, claro, mas também a tal vã curiosidade. Como é que a gente diferencia hoje, com tanta informação voando por aí, a curiosidade útil daquela que só distrai a gente? É uma questão crucial hoje em dia, né? O Sertilanges já alertava contra dois extremos, a negligência, óbvio, e essa vã curiosidade, que hoje a gente poderia traduzir como, sei lá, a compulsão por informação irrelevante, o clicar infinito, saber um pouquinho de tudo sem aprofundar nada. A temperança aqui significa foco, estudar com afinco, sim, mas direcionado a um propósito, sem se perder em desvios que não contribuem para a nossa missão intelectual, o que nos fazem negligenciar outros deveres. Os conselhos atribuídos a São Tomás que ele cita são ótimos guias, né? Não busques mais do que podes, ter realismo sobre nossas capacidades, nosso tempo. E o outro, entrar no mar pelos regatos, progredir aos poucos, com método, sem querer abraçar o oceano de uma vez só. É sobre sustentabilidade do esforço, entende? Faz todo sentido. E essa ideia de sustentabilidade parece bem ligada à organização prática da vida que ele propõe. Ele começa com um conselho bem direto: simplificar. Sim, simplificar é a base. Reduzir o barulho, externo, interno. Evitar a vida social excessiva, as distrações mundanas, as obrigações artificiais que só consomem tempo e energia mental. Ele é bem taxativo nisso. A dissipação é fatal para a ciência. Simplificar não é viver na miséria, claro, mas eliminar o supérfluo que impede a concentração. E isso leva direto ao segundo ponto-chave: guardar a solidão. Mas não aquele isolamento estéril que você mencionou antes. Exato. Não é isso. É o recolhimento fértil. O silêncio que permite ouvir a própria mente e, na visão dele, a tal voz interior. Aquela frase famosa, ama a cela se quiseres ser introduzido na adega, pega bem a ideia. O retiro é a porta para a profundidade. Não é fugir do mundo, mas criar um espaço interno para processar, para refletir, para criar. O autoconhecimento floresce nesse silêncio. Ok, então temos simplificação e essa solidão fértil. Mas ele não para por aí, ele equilibra isso, né? Para não virar um eremita. Perfeitamente. Ele contrapõe essa necessidade de recolhimento com a importância da cooperação com seus iguais, trocar ideias, aprender com outros. Também o cultivo das relações necessárias, família, amigos, comunidade. E, fundamentalmente, conservar uma dose necessária de ação. A ação mantém a gente com os pés no chão, sabe? A teoria se testa, se enriquece na prática. Como diz a filosofia clássica que ele cita, as ideias estão nos fatos. A ação realimenta o pensamento, traz novas perspectivas, nos ensina sobre a vida e, o mais difícil talvez, manter o silêncio interior mesmo no meio da agitação. Uma calma interna que independe do ambiente externo. Essa estrutura de vida simplificada, com espaço para a solidão, mais conectada e ativa, parece que prepara o terreno. Mas como é o trabalho intelectual em si, no dia a dia, segundo Sertilhanges? Ele fala de trabalho permanente, o que soa um pouco assustador. Soa mesmo, mas ele não quer dizer tensão constante 24 horas por dia, 7 dias por semana. É mais sobre cultivar uma disposição mental, uma atenção habitual. Estar com o espírito presente, sabe? Pronto para captar insights em qualquer lugar. Numa conversa, num passeio, numa leitura meio que casual. Aquela analogia que ele usa é ótima. Quem começa a procurar móveis, de repente só vê loja de móveis pela cidade. É treinar a mente para perceber o que é relevante no cotidiano, para ver além da superfície, ver história numa cidade, lições de vida num museu. Entendi. É mais um estado de prontidão do que esforço o tempo todo. E essa prontidão funciona até dormindo. A parte do trabalho noturno é fascinante. É mesmo. Ele vê o sono não como uma pausa, mas como um colaborador. A mente continua trabalhando, organizando, conectando ideias em segundo plano. Por isso a dica prática e até meio excêntrica, né, de ter papel e caneta na cabeceira. Quantas vezes uma solução ou uma ideia clara surge naquele estado entre o sono e a vigília? E se a gente não anota, puf, some.
Ele sugere até semear a mente antes de dormir com o problema que nos ocupa, confiando que o subconsciente trabalhe nele. É uma forma de otimizar o tempo e acessar outras camadas da nossa inteligência. Usar o subconsciente a nosso favor é interessante. E os momentos de foco total? Os tais instantes de plenitude? Como aproveitar ao máximo? Esses são os momentos de ouro. Exigem concentração intensa e, por isso, precisam ser protegidos. O Sertilanges recomenda escolher bem essas horas, geralmente às manhãs, pela clareza mental depois do descanso, e defendê-las de interrupções a todo custo. A regra é clara: ou se trabalha a sério ou não se trabalha. Nada de fazer a meias. É preciso ardor, entrega total naquele período. A solidão aqui é ainda mais crucial. Curiosamente, ele admite que a presença silenciosa de outro trabalhador focado ou de alguém que compreende e apoia nossa busca pode até intensificar a concentração, criar uma atmosfera de recolhimento. Não é a presença em si que distrai, mas a interrupção. Faz sentido. Proteger o foco é um desafio enorme hoje em dia. E qual deve ser o espírito por trás desse trabalho? Não basta só sentar e focar, imagino eu. De forma alguma. Ele descreve algumas qualidades essenciais desse espírito. Primeiro, o ardor da investigação, uma curiosidade profunda que não se contenta com um verniz superficial de conhecimento. Depois, a concentração, a capacidade de mergulhar fundo num ponto, cavar sempre o mesmo orifício, como ele diz de forma bem gráfica. Mas e aqui vem o equilíbrio de novo, sem perder a visão do todo. O alargamento, a capacidade de conectar o particular com o universal. Fundamental também é a submissão à verdade. Humildade para aprender, para aceitar o que os fatos mostram, mesmo que contrarie nossas ideias prévias. Ser mais cera do que cinete, mais receptivo do que impositivo, sabe? E, por fim, manter sempre o senso do mistério. Reconhecer que nosso conhecimento é limitado. A frase dele é forte. Quem julga compreender tudo, prova que nada compreende. Humildade, abertura, profundidade são qualidades exigentes. E quanto às ferramentas mais concretas? Ele fala sobre leitura, memória, fazer anotações. Sim, e com os conselhos que podem surpreender. Sobre a leitura, a regra de ouro é ler pouco. Chocante, né? Mas ele se refere a ler pouco em comparação com a avalanche de publicações que existe. O foco tem que ser na qualidade e na profundidade, não na quantidade. É um antídoto contra a paixão de ler compulsiva, que mais embriaga do que nutre, entende? A chave é escolher bem, priorizar os grandes autores, as fontes primárias, os livros eternos. Ele até categoriza a leitura: a que forma, a que informa, a que estimula e a que distrai. E o mais importante, assimilar e viver o que se lê. A leitura é só o começo. A fonte do saber não está nos livros, está na realidade e no pensamento. Os livros são guias, não o destino final. Ler pouco, mas ler bem. É um bom mantra para a nossa era da informação. E sobre a memória, como ele sugere para a gente gerenciar isso? A dica principal é não sobrecarregá-la com informações inúteis. A memória não é um depósito infinito. Devemos focar em reter o que é essencial para a nossa vocação, para os nossos projetos. E a chave para reter bem é a ordem. Uma memória organizada funciona. Uma memória caótica é, inútil. Ele cita aquelas 4 regras clássicas atribuídas a São Tomás para memorizar. Primeiro, ordenar o material. Segundo, prestar atenção intensa. Terceiro, meditar sobre o assunto com frequência. E quarto, para lembrar, buscar a conexão lógica a partir de algo já conhecido. Como puxar o fio de uma corrente, sabe? É um processo ativo, não é passivo. E as notas, as anotações, como entram nisso? Seriam uma extensão dessa memória? Exatamente, a memória de papel. Mas, de novo, o alerta é contra o excesso e a desorganização. Acumular fichas ou arquivos digitais sem critério só cria mais ruído. As notas devem refletir nossos objetivos, nossa forma de pensar, devem estar a serviço do nosso trabalho.
Ele sugere um sistema prático, como o de fichas hoje poderiam ser sistemas digitais, claro, mas o crucial é ter um método de classificação claro e usar as notas ativamente, não apenas acumulá-las. Elas são um meio, não um fim em si. Todo esse processo de aprendizado, organização, isso tudo culmina na criação, certo? Principalmente na escrita. Sim, a escrita é vista como um estágio fundamental, não só para comunicar aos outros, mas para nós mesmos. Escrever ajuda a clarear as ideias, a identificar lacunas no nosso conhecimento, a forçar a pesquisa e a desenvolver um estilo próprio. Sertilanges defende um estilo autêntico que nasce do pensamento, não de moldes prontos ou frases feitas. O estilo é o homem. Ele repete a famosa frase. Escrever exige constância, paciência, perseverança e a disciplina de levar as coisas até o fim. Fazer tudo bem feito e até o fim. Mas com um aviso importante de autoconhecimento. Não ir além das próprias forças. Reconhecer os próprios limites é crucial para definir tarefas realizáveis e não se frustrar ou cair na arrogância. E, finalmente, depois de toda essa disciplina e foco no trabalho intelectual, ele nos lembra de algo fundamental, algo que a gente não pode esquecer. Sim, ele nos puxa de volta para a vida, não separar o trabalhador do homem. É essencial guardar o contato com a vida, com a arte, a natureza, as relações humanas significativas. Isso não é perda de tempo de forma alguma. É alimento para a alma e indiretamente para o próprio trabalho intelectual. Uma visita a um museu, ouvir música, caminhar ao ar livre. Tudo isso pode trazer novas cores, novos insights para as nossas reflexões. Saber descansar e se distrair de forma saudável é um dever, não um luxo. O esgotamento é contraproducente. É preciso aceitar as dificuldades do caminho e também saber saborear as alegrias. É uma visão integral do ser humano. Uau! Realmente uma jornada completa pela vida da mente. Olhando para tudo isso, fica a imagem de um caminho. Bem exigente, quase monástico em alguns aspectos, né? Mas também um caminho de profunda satisfação e significado, onde método, virtude e paixão pela verdade andam juntos. É impressionante o equilíbrio que ele busca o tempo todo, né? A profundidade do especialista precisa conversar com a amplitude do conhecimento geral. Ele chama isso de ciência comparada. Vem do tomismo, por exemplo, como um modelo de síntese. A solidão, que é necessária para o foco, tem que ser equilibrada pela conexão com a sociedade e pela ação no mundo. E essa ideia de que a verdade tem sempre uma dimensão prática, útil, salvadora, isso permeia tudo. Não é conhecimento pelo conhecimento apenas, mas conhecimento a serviço da vida. Para fechar, então, fica uma provocação inspirada numa metáfora dele. O Sertilanges compara o trabalho intelectual genuíno a uma árvore viva que dá frutos autênticos, em oposição à mera acumulação de folhas secas ou a uma imitação artificial. Pensando na nossa própria busca por aprender, como a gente pode garantir que esse processo seja realmente vivo, transformador, e não só um exercício mecânico de coletar informações ou repetir ideias dos outros? É a grande questão, talvez. E a resposta que o Sertilanges sugere parece estar justamente em nunca isolar o intelecto do resto da nossa humanidade. Manter as janelas abertas para a vida, para a beleza, para as relações, para a ação, para as nossas próprias virtudes e limites. Talvez seja essa conexão constante com a totalidade do nosso ser e com o mundo que impede o conhecimento de se tornar estéril. Uma bela reflexão para a gente encerrar. A unidade entre o saber, o fazer e o ser. Com isso, concluímos nossa análise de hoje sobre a vida intelectual. Até a próxima!